Amém. Esse é o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Aninha, paz do eterno, filha. E se a Aninha está vendo, provavelmente o Geraldo deve estar vendo e a Ângela também. Bom, vamos lá aqui dar início. O nosso texto dessa noite está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 8. A palavra nos diz assim: Então Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, que deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis, então, que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então agora nós vamos fazer aqui uma pequena oração aqui ao Senhor. Nosso Deus, bendito e adorado seja teu nome, por esse momento tão especial na nossa vida e pela vida de todos aqueles que se dispuseram, Senhor, a ouvir essa mensagem. E eu tenho certeza, Senhor, que nada daquilo que o Senhor faz é por acaso. Tudo há um propósito em todas as coisas que o Senhor faz. E é por isso que nós te agradecemos, pedimos que esses minutos que vamos passar aqui sejam minutos edificadores para a nossa vida. Que verdadeiramente nós possamos receber do Senhor um alimento espiritual que venha nos curar, que venha nos fortalecer, que venha sarar a nossa alma e nos dar uma nova perspectiva para a nossa vida. Nós agradecemos e fazemos assim em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Bom, meus queridos, essa mensagem, como vocês já devem ter percebido, ela vai se passar ali em Israel. Depois que o profeta Elias, logo ali no capítulo 18 ainda, ele se defronta com os 450 profetas de Baal. O profeta Elias, então, ele entra num período de oposição.
É um período onde a oposição se levanta contra ele. Ângela Pimentel, ô minha irmã, a paz, saudade de você, Ângela, que bom que você está aí. Bendito seja o Senhor pela sua vida. Muito bom te rever aqui, minha irmã. Então, quantos de nós, depois de passarmos por um período de prosperidade na nossa vida, às vezes nos deparamos com uma determinada situação. E quando a gente menos espera, nós vamos bater lá no deserto da nossa vida. E quem é que diz que crente não pode ter depressão? Está aqui um caso clássico. A depressão em que entrou o profeta Elias. Depois de tanto batalhar, depois de ousar, depois de se arriscar, de mover os céus e a terra, de estremecer os poderosos, os incrédulos, a multidão, o profeta Elias, ele sai de cena. E aí ele se depara com essa oposição. E o que ele faz? Ele deixa o seu moço em Beersheba, que é traduzido Berseba, que significa poço do juramento em hebraico. E aí ele vai para o deserto. Observe, meus amados, que todo crente costuma saber que deserto é sinônimo de provação, de luta, de dificuldade. E muitas das vezes as pessoas associam o deserto à ação do inimigo, do adversário, de Satanás. Olha, nem sempre é assim. Às vezes o deserto é um lugar onde Deus nos leva para fazer alguma coisa na nossa vida, uma transformação, para tratar conosco. E às vezes Deus quer nos promover, mais das vezes Deus quer nos corrigir. E ele não. E no lugar onde nós estamos, às vezes não é possível que Deus consiga nos atrair, consiga a nossa atenção. Às vezes o nosso foco está tão desviado para outras coisas que o único jeito que Deus tem é permitir, ou às vezes Ele mesmo, nos levar para o deserto. Observe bem que o profeta, ele próprio foi para o deserto. O Senhor Jesus, depois que acabou de ser batizado no Rio Jordão, o que Mateus capítulo 4 vai dizer para nós? Que o Espírito Santo empurrou, impeliu Yeshua para o deserto. Então, deserto, na vida do crente, nem sempre é sinônimo de que Satanás está atacando ele. Às vezes, Deus tem propósitos misteriosos para a nossa vida. Então, o profeta vai, se deita debaixo de um zimbro e desabafa com Deus. Ele começa a dizer: já basta, Senhor, toma minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele pede para morrer. E aí, ainda bem que Deus é o nosso Pai, e ainda bem que Deus não obedece à vontade do homem. Deus não matou ele. Deus fez com que ele adormecesse. Por quê? Porque ele precisava descansar. Ele estava muito estressado. Ele começou a ficar deprimido, mas antes ele ficou ansioso. É de um estado para outro. Tem pessoas que oscilam. Ora está deprimido, ora está ansioso. E está ali aquela coisa e não sabe o que vai fazer. Então aí Deus faz o quê? Deus envia um anjo. Malar, anjo no hebraico significa malar, e quer dizer mensageiro. Primeiro, esse anjo toca em Elias.
e manda que ele se levante para ele se alimentar. Então, ali, ele quando levanta, ele quando olha, na cabeceira de Elias, havia um pão cozido na brasa e uma botija de água fresca. Então, o que acontece? O profeta, ele obedece, ele levanta, ele come, mas ele torna a se deitar. Então, logo depois, Deus envia o anjo do Senhor. E a Bíblia diz assim, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E aí, nos originais em hebraico, quando você vai ler aqui, não se repete o mesmo nome que está ali no versículo 5, que diz, e um anjo o tocou. Então, observem bem, meus amados, é que a diferença entre esse anjo, muitos dizem que o anjo voltou lá, mas o anjo não voltou. Quem foi ali foi um outro anjo. Porque nos originais em hebraico está malar, no versículo 5. E a Bíblia diz um anjo. Mas o segundo, a Bíblia diz o anjo. E a Bíblia não diz o anjo e continua, não. Ela diz esse anjo, ele tem um algo diferente. A Bíblia diz o anjo do Senhor. Meus amados, na sistemática bíblica, nas Sagradas Escrituras, toda vez que você lê o anjo do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa. Esse anjo do Senhor é o príncipe dos exércitos de Israel. É o próprio Senhor Jesus, tipificado aqui nessa forma espiritual. Então, o primeiro anjo vem, cumpre uma ordem, manda ele levantar para comer, bota lá o pão cozido na brasa, bota lá a botija de água. Mas o segundo anjo dá uma ordem. E o segundo anjo revela para ele coisas ocultas, grandiosas da vida dele. E que depois ele vai ver essas coisas se cumprirem. Então, esse anjo é o anjo do Senhor nas Escrituras. O primeiro anjo é só malar. No segundo ponto, no versículo 5, no versículo 7, o anjo do versículo 7, e olha bem o versículo que está, versículo 7, Malar Yavé, o anjo do Senhor, que na verdade é o próprio Senhor Jesus, tipificado ali, daquela forma espiritual. E leva ali um decreto e leva também uma revelação de coisas grandes e ocultas que o profeta não sabia, mas que ele precisava saber. Por isso que Deus permitiu que ele fosse para lá, porque Deus tinha que capacitar ele. Então, muitas das vezes, sem motivo aparente nenhum, de repente, você está num bruto deserto da vida e sem saber por quê. Então, mas a questão não é por quê, mas sim para quê. A Bíblia diz que antes de entrar no deserto do Negev, que era onde Elias estava, Elias deixou o moço em Berseba. Então, o que acontece? O que isso diz para nós? É que muitas das vezes, na correria do dia a dia, por vezes, nós acabamos nos distanciando do caminho.
aquele caminho que Deus tinha projetado para a gente. Isso acontece. E não é com um só, não, com muitos de nós. E aí a gente acaba deixando coisas preciosas para trás. O profeta deixou o moço. E acabamos perdendo o foco. Nosso foco se desajusta. A gente começa a focar em coisas que não são essenciais na nossa vida. E acabamos nos envolvendo ou nos deixando envolver em situações que não estavam no plano profético de Deus para a nossa vida. Então, Deus nos encaminha para o deserto. Assim como ele fez com o povo de Israel. O povo passou 430 anos lá no Egito. Quantas gerações cabem em 430 anos? Um bocado de gente, né? Um bocado de gente que nunca se viu, nunca se conheceu. 430 anos. Uns dizem 400 anos, outros dizem 430. Só para deixar registrado. Então, Deus manda um libertador, e ao invés deles irem para a avenida para comemorar, para onde que Deus manda eles? Para o deserto. Não foi Satanás que mandou o povo de Israel para o deserto. Foi o próprio Senhor. Ele orienta aquele libertador, Moisés. Ele orienta para que o povo fosse para o deserto. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha para tratar com o povo, para ensinar o povo, para mostrar para o povo, para que o povo pudesse se transformar numa grande nação só no deserto. Porque se fosse para as cidades, isso não seria possível. Então, Deus, muitas das vezes, irmãos, nos encaminha para o deserto. É chato, dói, é doloroso. Quantos de nós, nesse exato momento, não estamos caminhando pelo deserto? Quantos de nós? Observem bem, nem tudo é Satanás, conforme eu estou dizendo. Nem tudo é luta. Às vezes é prova mesmo. E aí você vai me perguntar, mas pastor, mas por que o deserto? Por que prova? Não podia ser de outra maneira? Irmãos, a Bíblia diz que Deus tem um propósito para a nossa vida. E custe o que custar, o propósito de Deus sempre se cumpre. E sempre se cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Antes disso, Deus precisa saber se eu e você estamos preparados. Deus precisa saber se eu e você seremos aprovados. Então a questão não é o que Deus, se Deus vai fazer, se Deus vai livrar, se Deus vai dar a vitória, se Deus vai curar, se Deus vai abrir a porta. Essa não é a questão, porque isso é mole para Deus, isso ele faz. A questão é o que nós estamos dispostos a fazer para merecer isso de Deus, para receber isso de Deus. Então, esse é algo mais para a nossa vida. Na verdade, anota aí o que eu vou te falar agora. Deserto é o tomógrafo de Deus. Só passando pelo deserto é que você vai saber do que você é feito. Porque Deus já sabe do que nós somos feitos. Deus já nos conhece. Aliás, antes da gente brotar no útero, quando eu e você éramos uma semente, Deus já nos conhecia. Antes disso. A palavra diz isso. Então, é no silêncio doloroso do deserto que nós aprendemos a discernir melhor a vontade de Deus, a voz do Espírito. Por quê? Porque no deserto é o deserto. O frio paralisante, no calor escaldante, nos temores noturnos, é que nós vamos saber se nós realmente aprendemos de verdade, se nós aprendemos direito. Debaixo da pressão do deserto, é que nós vamos reaprender, muitas das vezes. Vamos aprender a aprender de novo. Jogar fora a bagagem velha. Só dessa forma é que nós estaremos prontos para receber algo mais de Deus,
uma direção nova para a nossa vida, um alimento novo para a nossa alma. Foi assim que João Batista, assim com o nosso Senhor Jesus, com Yeshua, foi assim. Por que não vai ser assim com a gente? Então, muitas das vezes, em momentos extremos, você chega a pensar que você está sozinho, que você foi abandonado. É o primeiro impacto. Mas Deus sempre nos sustenta com a sua provisão. É o pão na brasa e a botija de água. Pão na brasa é a palavra que vem do Espírito. É a palavra molhada, a palavra na direção, na oração. É o tempero da palavra, porque sem esse tempero, a palavra, são simplesmente letras que você lê. Mas a palavra, mergulhada no tempero da oração, ela é levada ao forno e o Espírito vem e age através dessa palavra. E o poder dessa palavra age na nossa vida. E a botija de água é justamente o refrigério, é a ação do Espírito Santo. Então é a palavra, é o louvor, é a profecia, é o testemunho. Por quê? Porque Deus está tratando com a gente. Porque a tribulação, ela afeta a nossa sensibilidade, a visão e a noção de tempo. Tudo dói. Você está passando por um problema, por uma luta, tudo dói. Tudo se torna muito. É muito para você, é muito. Tudo se torna urgente. Então, naqueles tempos bíblicos, até mesmo lá no Oriente Médio também, na Europa também, quando um rei queria presentear algum súdito, o rei chamava aquele súdito na intimidade. E lá o rei dava um galardão para aquele súdito. Com Deus é a mesma coisa. Para receber algo mais de Deus, é só na intimidade. E não existe um momento mais perfeito que possa nos oferecer maior intimidade com Deus do que o momento quando nós estamos passando por uma prova. Esse momento. Observe que o Senhor Jesus, quando estava para ser crucificado, ele passou a madrugada orando no Getsemane, ou Getsemane, como alguns dizem. E lá, ele foi desabafar com o Pai. Aquela angústia que estava ali sobre ele, aquele peso, aquela pressão, porque era a parte humana dele. Era aquela parte que eu e você sentimos, ele estava levando sobre ele ali. Então, todos aqueles sentimentos de incerteza, todos aqueles sentimentos de apego, todos aqueles sentimentos de temor, de medo, o que vai ser, como é que vai ser? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Logo depois ele diz, todavia, não seja como eu quero, seja como tu queres. Então, irmãos, é isso. Era aquela intimidade. E a palavra diz que ele começou a suar sangue. E aí um anjo veio trazer um conforto para ele. O mesmo anjo que foi lá confortar o Senhor Jesus. É o anjo que vai te confortar quando você se submeter à vontade do Pai. É o anjo que vai chegar perto de você quando você estiver ali chorando aquelas lágrimas de sangue. Eu não estou aguentando, Senhor, está muito pesado, está difícil, eu não sei se eu vou suportar. O anjo vai vir e vai te tocar. E você vai ser tomado de uma paz que você não vai nem entender de onde ela saiu. Só é possível quando nós estamos no deserto. Porque o nosso foco, Deus começa
a trazer o nosso foco para o centro, para Ele. Então, se você está passando por um momento parecido com esse, não se assusta, não se espanta e nem se desespera. Esse é o momento de você ter uma verdadeira intimidade com o Senhor, com aquele que você crê, ou pelo menos com aquele que você diz que crê. Agora é hora da prática. É a hora de sair do discurso e vir para a prática. O momento de ter intimidade com teu Rei, com teu Senhor, com teu Deus, com teu Pai Celestial. Quando o Senhor nos chama, irmãos, para um particular, olha, não tem ninguém, nem nada. Nada, não tem jeito. O Senhor nos chama para o particular, não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem pastor, não tem nem ninguém, nem nada. É você e Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento, a primeira coisa que acontece quando a gente aterriza de paraquedas no deserto é você entrar em pânico, mas a partir daquele momento, Deus entra em silêncio. Desse jeito. E o que para mim e para você é tempo, para Deus é tratamento. Deus está tratando, irmãos. E quando Deus começa a tratar, Ele espera que eu e você correspondamos. Ele espera que eu e você sejamos aprovados. Ele espera que eu e você, com tudo que a gente vivenciou, Ele espera que eu e você alcancemos o entendimento da vontade dEle. E o que a Bíblia diz para nós a respeito da vontade de Deus? Eu vou te lembrar aqui. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Ele quer que nós venhamos a experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas qual é a forma que o apóstolo diz para nós experimentarmos essa vontade? Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa transformação, irmãos, não vem de qualquer jeito. Essa transformação vem através de uma comunhão profunda com a palavra de Deus e a aplicação imediata dessa palavra na nossa vida. E aí vem o momento de aplicação dessa palavra, é justamente no momento que você está sendo confrontado, no momento que você está sendo provado, pressionado, no momento em que você está sendo humilhado, está sendo ameaçado, no momento em que todo mundo te abandonou, no momento em que as pessoas só trazem notícias ruins para você. É nesse momento, é exatamente nesse momento aí, que o Senhor, que o Espírito de Deus vem trazer para você, vem revelar para você, vem manifestar em você o poder de Deus. E aí você começa a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Então, o que para você é tempo, o que para mim, para você é tempo, para Deus é tratamento. E se você está passando por um momento de tribulação na tua vida, essa mensagem é para você. Esse recado de Deus é para você mesmo. E se você não está passando, mas você souber de algum irmão, de algum parente, ou de alguém que esteja passando por essa situação, por uma tribulação grande, forte, pesarosa, desesperançosa, compartilha esse vídeo para ele poder ouvir um pouquinho dessa palavra. Quando Deus trata, Ele trabalha. E quando Ele faz isso em silêncio. Às vezes Deus conspira contra nós. Deus conspira contra a nossa noção do que é racional, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Deus, às vezes, conspira contra a nossa noção.
mas ele está sempre no comando. Ele está sempre no controle. Nada foge do controle do Senhor. Elias foi para o deserto pensando em ficar, pensando que ia morrer, mas Deus determinou o momento certo e tirou ele de lá. Era só para ele passar. E aí eu posso dizer para você uma coisa. Não tem deserto que não tenha fronteira. Não existe. Deserto tem começo, meio e fim. Deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passagem. E justamente isso você vai passar. Deserto é lugar de aprendizado. E é importante você entender. Anota o que eu vou te falar agora. O importante não é a chegada, não é o objetivo. O importante é a jornada. Porque se você chegar lá na frente, e você vai chegar. Você vai chegar. Para bem ou para ruim, mas você vai chegar. A questão é, o que você aprendeu? O que foi que você aprendeu por tudo isso que você passou? O que isso representou na sua vida? Vamos lembrar aqui quando o Mar Vermelho se abriu. Vamos tentar imaginar aqui, só para encerrar aqui a mensagem. 1.300.000 pessoas passando ali. Do lado esquerdo, uma parede de água, com todos aqueles peixes ali à vista. Do lado direito, outra parede de água, com todos aqueles animais marinhos ali à vista. E o povo passando ali, deslumbrado, embevecido, maravilhados, extasiados com aquilo. E lá atrás estava lá o opressor. Então, duas coisas são fundamentais nessa experiência. Primeiro, Deus só abriu o Mar Vermelho porque o povo não parou de marchar. Foi a ordem. Olha lá em Êxodo 13, 14, você vai ver. A ordem que Deus dá para Moisés é o seguinte, olha, diz ao povo que marche. Então não é para você parar. Porque a tribulação, quando vem, ela vem para te parar. Ela vem para te congelar, ela vem para te paralisar. Não para. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir. E mesmo, olha, eu estou falando para você que está pensando em dar um tempo. Ah, vou dar um tempo. Não faz isso não. Faz não. Porque já já você vai acabar sendo alcançado por um outro tipo de exército, por uma outra força que vai te atropelar, que vai te destruir. Deus não quer isso. Não foi para isso que Deus permitiu que você estivesse passando pelo que você está passando. Então, eu vou dizer para você, a segunda coisa foi que o povo obedeceu, ele continuou marchando. Então, na palavra de Deus está escrito que Deus mandou Moisés falar para o povo, olha, manda o povo ficar na posição. Não era para ficar parado. A palavra em hebraico para isso é yazav, ou seja, não abandona, não deserta, não para de caminhar, não retrocede, não desiste. É a mesma palavra que o Senhor traz hoje para você. Porque Deus tem algo mais para realizar na sua vida. Deus tem algo mais para realizar. Mas aí você vai dizer para mim, mas pastor, está doendo. Dói mesmo. Com certeza que dói. Porque, irmãos, Deus não trata com hipótese, com teoria. Ele traz a doutrina está aqui, o ensino está aqui. Mas a prática é a vera. É na sua vida, na minha vida, na sua vida. Deus trata por dentro, na alma. Então, Deus, só que você precisa entender uma coisa, Deus não vai te largar debaixo de um zimbro. Elias ficou lá. Deus não abandonou Elias.
Deus não vai te largar debaixo de um zimbro que você está, nem vai te abandonar no deserto que você está. Deus não te criou, nem te chamou para você viver debaixo de zimbro, ou seja, para você viver debaixo de angústia, de pressão, de luta, de coisas que não dão certo na sua vida. Deus não te chamou, Deus não te fez para isso. Deus te chamou para ser mais que vencedor. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem para você. Não tem deserto que não tem fronteira. Escreve aí. Ou seja, não existe prova que é para sempre. Não existe. O meu filho, dos gêmeos, o gêmeo mais novo, quando ele ia tomar injeção, era um tratamento que ele fazia para alergia, mas ele ficava tão apavorado, ele agarrava no meu pescoço, chorando. E ele dizia assim, pai, é para melhorar, papai. E eu dizia para ele, meu filho, é para melhorar. E ele dizia, tá bom. Como se ele estivesse dizendo mais assim, você está comigo, pai, eu confio em você. Irmãos, às vezes a gente está passando por uma luta e nós precisamos de pendurar no pescoço do papai e dizer assim, papai, só diz para mim se é para melhorar. Se é para melhorar, Senhor, então eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. Eu não vou largar, eu não vou parar, eu não vou dar um tempo. Eu vou, porque o Senhor está comigo e eu te falo essa noite que Deus é contigo, meu irmão. E aí, eu vou falar uma coisa para você. Isso vai passar. Fica atento, porque depois que passar o tempo da tua jornada nesse deserto, grandes coisas de Deus acontecerão na tua vida. Aleluia! E você não vai nem se lembrar de como era a cor da areia desse deserto que você andava. Então, encerrando essa mensagem aqui, eu vou dizer para você, ainda não é o final. O melhor ainda está para acontecer. Eu quero que você receba o renovo e o refrigério do Deus Altíssimo, do Santo de Israel na tua vida. Eu quero que você receba agora a botija de água. Por quê? Porque você acabou de receber o pão cozido na brasa. E agora, a botija de água, o refrigério de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha entendido. E se você souber de alguém que esteja passando por uma situação difícil, complicada, olha, em nome do Senhor Jesus, compartilha aí nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu YouTube, compartilha aí. Pode editar meu vídeo, não tem problema, pega só a parte que começou a mensagem, não tem problema, mas compartilha, sabe por quê? Porque nesse exato momento alguém pode estar desesperado. Nesse exato momento alguém pode estar pensando em se matar. Alguém pode estar pensando em cometer suicídio. Alguém pode estar pensando em fazer uma bobagem. Alguém pode estar pensando em desistir. Essa mensagem é para essa pessoa. E a sua responsabilidade essa noite é muito grande. Se você não está passando por isso, ou se você está passando, olha, louvado seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola, que nos conforta, como diz a palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação,
que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que somos consolados de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a tua responsabilidade, meu irmão, minha irmã, é muito grande. Para você compartilhar essa palavra. Eu não preciso de fama, de notoriedade. Quem me conhece sabe muito bem que Deus já me deu isso aí e muito mais. Mas é para que o poder de Deus se manifeste na tua vida e na vida daqueles que ouviram essa mensagem. Amém? Olha, um beijão no coração de todos vocês. Um beijo no coração do meu povo que está aí no Vale dos Lírios. Um beijo no coração do povo da Igreja Presbiteriana, nossos irmãos da Presbiteriana. Um beijão no coração da Helena. Um beijão no coração do meu amigo, meu querido missionário Carlos Alberto. Amém. Até que enfim chegou, saiu do banho. Beijo no coração da Ângela, aleluia, do Mauro Bandeira, da Kátia, minha amiga Kátia, bendito seja o Senhor pela tua vida. Meu amor, Priscila Lazzarini, um beijo no seu coração, minha filha. Minha segunda filha, minha filha da fé. Um abraço para a irmã Zita Bélgica. A paz, irmã Zita. Um abraço para todos vocês que estão aqui e todos aqueles que me deram essa honra de poder transmitir esse recado de Deus para a vida de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti e levante o seu rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça a sua presença, derrame toda a sua paz. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, um fim de semana de descanso, mas que o Senhor te dê uma semana abençoada, de vitórias, de respostas. Que o Senhor te guarde, te esconda do inimigo, para que o inimigo, se tiver olhos, não te veja, se tiver mãos, não te toque, se tiver pés, não te alcance, nem pensamentos, nem lembranças tem de te fazer o mal. Que o Senhor afaste de você as más companhias, que tudo aquilo que fizeram para o teu mal, que seja quebrado, queimado, tudo aquilo que te desejaram para o mal, volte para o remetente, que seja quebrado, que seja queimado em nome do Senhor Jesus. Que nessa semana você tenha respostas de vitória, que o Senhor te dê vitória que Ele nos prometeu, em nome de nosso querido Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o Cristo e o Messias. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.